Bom, pessoal, voltando aqui, tá certo? Vamos agora ao nosso assunto de inglês, que está lá no capítulo 2, página 165 do livro. Mudando agora para inglês, mas o procedimento continua o mesmo lá do que eu expliquei de espanhol, tá certo? Continua o mesmo procedimento. Assiste a aula, vai lá no comentário, bota teu nome presente, para eu ter o acompanhamento da sua presença, tá certo? E o exercício, você tira a foto e manda para mim no privado. Dúvidas? Estou aqui à disposição online para tirar as dúvidas, tá certo? Tanto de espanhol quanto de inglês, você pode me entregar até a próxima segunda-feira. Então, nós começamos nessa segunda-feira, você tem até a próxima segunda-feira para me entregar esse exercício, tá? Porque na segunda-feira já é uma nova aula. Então, você tem de hoje até a próxima segunda até o meio-dia, tá? Ninguém vai me entregar na segunda-feira próxima, lá de 10 horas da noite. Não, não. Na próxima segunda, até o meio-dia, porque já vai ter uma outra aula, tá certo? Então, vamos lá. Aula de inglês, lá no capítulo 2, 165. Tá joia? Nesse capítulo 2, tá? Começando do nosso livro, na página 165, o tema é muito atual, porque já começa now and then, ou seja, agora e depois, agora e então, ou agora e adiante, tá? E o subtítulo, você vê aqui, ó, Times goes on, ou seja, o tempo passa. E ele faz uma brincadeira que traduz muito o tempo que a gente está vivendo agora. Ele fala aqui 15 years ago, 15 anos atrás. Só que, principalmente para a gente nos últimos tempos, está sendo muito atual, porque nós estamos muito assim, ó, today, onde tudo, né, por causa de todas as recomendações, nós estamos fazendo à distância, nós estamos fazendo remotamente. Então, o que nós vamos estudar neste período, ele vai estar aqui, ó, nessa página 166, que é esta formação assim, ó. There used to be. There used to be. O que é que isso significa? Fazendo um passado simples, lembra do was, que é o passado do verbo to be, tá? Ele fala o seguinte, ó. Last week, Pamela brought his tablet in the shop that was on the corner. Ou seja, na frase que a gente acabou de ler, tá? Dizia que existia uma loja na esquina e que a Pamela tinha comprado um tablet lá. Essa frase está toda no passado simples, certo? Dizendo que a ação já aconteceu em um determinado e definido momento lá do passado. Mas vê essa outra aqui, ó. Pamela brought his tablet on the bookshop that there used to be. There used to be. On the corner. Veja que aqui eu já não tenho mais o was, eu mudei para there used to be, tá? E essa diferença é isso daqui, ó. Quando eu uso esta forma aqui, there used to be, eu quero dizer que a loja, no caso onde a gente comprou lá o tablet, já não existe mais. Diferente aqui, né? Que foi tudo lá no passado. Comprou um tablet lá na loja que ficava na esquina. Mas aqui ele trocou para there used to be para dizer que era uma coisa que existia e já não existe mais. Então, toda vez que em inglês eu queira falar sobre uma coisa que já existiu, mas não existe mais, eu vou usar esta formação aqui, ó. There used to be. Essa parte fica mais tranquila quando eu uso na negativa. Veja que se eu só quero dizer na afirmativa, o verbo vai para o passado simples, e ele é regular, tem terminação ED. E na negativa, eu uso o didn't. E o verbo volta para a forma normal, porque eu já estou usando o auxiliar do passado. Tá certo? A gente vai ver nos próximos exercícios como utilizar bem essa formação
there used to be, que é a formação no passado, quando aquilo que a gente fez já não existe mais, ok? Bom, ainda nessa lição eu queria ver com vocês duas coisinhas. A primeira está nesse QR Code aqui, ó. Nesse QR Code, nós vamos ter uma ideia e ter uma explanação sobre as mudanças que ocorreram lá na China, que é um país que está muito no nosso noticiário, a China, né? Mas através desse QR Code você vai ver as mudanças que ocorreram na China nos últimos 100 anos. Tem coisa bem interessante. Somente para a gente ainda fazer a correlação do que era o passado e o que está no presente. Só que esse segundo QR Code aqui, ó, lá da página 166, nesse nós vamos ter uma ideia, né? Take a look at this website and observe the change in many countries in the last 100 years. Ou seja, dê uma olhada, tá certo? E veja as mudanças agora em vários países nos últimos 100 anos, ainda trabalhando o que nós fazemos de passado e atualmente. Passado e atualmente, tá joia? Dá uma olhada nesses dois QR Code, que é bem legal. Ainda nessa nova lição, vai lá na página 167 e vê esse daqui, ó, esse QR Code aqui, ó, da página 167. Nesse aí, quando você abrir, você vai ver nos últimos 100 anos, as invenções que revolucionaram, tá, nos últimos 100 anos. E nesse aí, nós teremos algumas perguntas. Nesse aqui, ó, da página 167. Vai ser o nosso primeiro exercício, tá? Nesse QR Code. Os outros dois, só curiosidade. Nesse aqui, você vai ter o seu primeiro exercício. Depois que você vê essas 100 invenções aí, as 20 invenções inovadoras dos últimos 100 anos, 20 invenções inovadoras dos últimos 100 anos, tá certo? Eu quero que você me diga o seguinte: das 20, qual é a que você achou a melhor invenção? Primeiro, qual a melhor invenção? Ok? Segundo, qual a que você achou a pior invenção? Então, primeiro, qual a melhor invenção? Segundo, qual a pior invenção? Ok? Terceiro, qual a que você achou mais útil? Das 20 invenções, qual é a que você achou mais útil? É a nossa terceira. A quarta, dessas 20 invenções que você viu, que você assistiu, qual a que você achou mais interessante? E a última pergunta que eu faço é: qual ou quais, você pode botar mais de um agora na quinta, você não conhecia dessas 20 invenções, tá? Então eu vou repetir, desse QR Code aqui, ó. São as 20 invenções mais inovadoras dos últimos 100 anos. Esse aqui, lá da página 167, tá joia? Primeira pergunta: qual você achou a melhor invenção? Primeira pergunta. Segunda, qual você achou a pior invenção? Terceira, qual você achou a invenção mais útil? Quarta, qual a que você achou a invenção mais interessante? E a última, qual ou quais as invenções que você não conhecia? Ok? Então, nessa primeira parte do exercício, através desse QR Code, lembrando que esse exercício você vai me entregar, pode fazer no teu caderno e você tira a foto, me entrega no privado do WhatsApp. Feito? Vamos lá. Continuando o nosso exercício, tá? Continuando na nossa aula, nesse capítulo 2, nós estamos falando sobre o passado e o agora, e o presente. Então, sempre nós vamos fazer uma correlação entre o passado e o presente. E para isso, nós vamos primeiro trabalhar esse texto aqui, ó. Está lá na página 167.
Então, você vai dar uma olhada nesse texto, pode utilizar qualquer programa de tradução, só tem aquele cuidado, porque nem sempre pode dar totalmente certo, tá? Então, muito cuidado. Lê esse texto, dá uma olhada, tenta entender o que é que ele está falando, ou como a gente está totalmente digital, você pode utilizar um programa de tradução. E sobre esse texto aqui, ó, nós vamos ter esse exercício aqui, só esse, não esse segundo aqui, porque esse segundo a gente vai precisar de um listening, tá? O listening eu estou baixando e aí a gente vai fazer na próxima aula. Então, sobre esse texto aqui, você vai responder esta pergunta aqui. Eu não vou nem traduzir a pergunta, porque se você for utilizar um aplicativo de tradução aqui vai ficar bem mais fácil para você, tá joia? Então, nós temos já o seguinte, ó, nós temos o exercício desse daqui, das 20 invenções mais inovadoras, e o nosso segundo exercício é, de acordo com esse texto, você vai responder essa questão aqui, ok? Tá joia? O próximo exercício que vai ter, ele vai estar lá na página 168. Na página 168, é um texto que fala sobre o nosso país, o Brasil. Fala particularmente do estado de São Paulo, fala também sobre a Avenida Paulista. Então, ele vai ter várias curiosidades. A página 168 é só falando do texto, tá? Só da curiosidade, lá de São Paulo, da Avenida Paulista. E a partir aqui, ó, da página 169, você vai responder os exercícios de acordo com o texto. Então, o primeiro exercício é o seguinte, vê só. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figuras. Dessas 8 figuras, ele está dando aqui, ó, a característica de cada uma, ou seja, você vai ter que colocar no espaço qual é a característica certa, ou seja, o que essa característica relaciona com cada figura, ok? Bem facinho. É só você saber o que é que cada característica está dizendo e ver lá qual é a figura que ela está trabalhando, certo? No segundo aqui, ó, as perguntas agora são relativas lá ao texto da página 168, tá? Agora, responda a essas questões com respostas completas. Então, você tem as perguntas e ele quer respostas completas, de acordo com o que está sendo falado lá no texto, tá? Então, exercício 1 e exercício 2 lá do nosso texto, certo? Então, nós já tivemos o exercício lá da página 167, o QR Code, página 167 aqui, ó, que foi o QR Code. Também da página 167, através desse texto, você vai responder essa primeira aqui, só essa primeira, tá? A segunda não, porque aqui é do listening, ó. Então, só essa daqui. E, seguindo em frente, na página 168, você tem o texto sobre São Paulo e a Avenida Paulista e responder a página 169. Legal? Legal? Então, essa é a nossa aula de retorno de hoje, tá? Espanhol e inglês, relembrando exatamente aquilo que a gente conversou desde o início, certo? Assistiu a aula, vai lá no YouTube, vai lá nos comentários, coloca teu nome presente, certo? Porque aí nós vamos fazer o acompanhamento da presença, pelo menos eu vou fazer assim nas minhas turmas, tá? E os exercícios você tem até o meio-dia da próxima segunda-feira para me entregar no privado do WhatsApp. Não esquece, estou aqui de plantão, qualquer dúvida, qualquer informação adicional, me chama, pode ser no grupo mesmo, enfim, você é que decide, mas eu estou aqui de plantão no horário da aula, tá? De 7h30 até 9h10 para tirar qualquer dúvida que você tenha. Feito? Valeu! Uma boa semana de aula, vamos voltar com tudo e nos vemos na próxima segunda-feira. Joia, pessoal? Tchau!